Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Uma noite maravilhosa, uma noite que o Senhor nos permitiu e nos concedeu de estar aqui para adorar, glorificar, bendizer o santo nome dEle. Eu quero externar gratidão a Deus pela vida do presidente do ministério, que é o pastor Valdivino, a pastora missionária Josiane Araújo. Esse ministério que tem o título Assembleia de Deus, Missão Pentecostal, né? Deus abençoe grandemente, poderosamente, também a vida do pastor Fábio, que está nessa demanda, nesse trabalho, que Deus abençoe de uma forma gloriosa e poderosa, de uma forma extraordinária, a sua vida, seu ministério e os Noé da última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida da levita Rafaela, que está comigo nessa caminhada, e grande é o que o Senhor tem preparado, e nós estamos nessa caminhada muitos dias, é espinhosa, mas é gratificante fazer a obra de Deus, amados irmãos. Aleluia. E louvo a Deus pela vida das levitas que louvaram. Deus abençoe a vida de cada um dessas mulheres de Deus, desse homem de Deus. Seu Cintões já deu uma palavra abençoada aqui, né, seu Cintões? Cadê o jovem também? Eita glória. Grande pregador vai ser da palavra, aleluia. E Deus abençoe a vida da diaconisa Beane de uma forma também sobrenatural. Esse casal abençoado para a honra e a glória do Senhor. Um dia eu fui lá na casa dele, comi farinha e banana para a honra e a glória do Senhor. Foi bênção, aleluia. Deus abençoe grandemente, poderosamente. Por gentileza, abra a sua Bíblia no título que tem da campanha, livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5. Aleluia. Jesus está na casa, e onde Jesus está na casa, nós temos liberdade de se expressar na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. Ele é fiel. Oh, glória. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, aleluia. Versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Pode sentar, aplaudindo, glorificando a Deus nessa noite. Queridos, amados irmãos, a palavra que eu quero trazer em vossos corações nessa noite, eu creio que Deus vai falar contigo e comigo de uma forma gloriosa e sobrenatural. A Bíblia, no livro de Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, nos fala um texto bastante conhecido, bastante pregado no meio do povo de Deus. Esse texto, ele nos fala de família. E para mim entrar nesse texto, eu preciso que você preste bem atenção na palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. A Bíblia diz que através de um homem, Paulo, e os historiadores vão dizer, quando ele passa em Listra, ele vê um jovem chamado Timóteo, louvado seja o nome do Senhor. E este jovem, aleluia, através da ministração, de falar acerca do Jesus que morreu e ressuscitou,
ao terceiro dia e está no meio de nós. A Bíblia vai dizer que agora, aleluia, essa pregação comove um coração de um jovem chamado Timóteo. Os historiadores vão dizer que quando Paulo passa em Listra para pregar o evangelho, o coração desse jovem Timóteo, aleluia, se enche, aleluia, de graça, se enche do Espírito Santo e resolve andar com Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os historiadores vão dizer que ele tinha, aleluia, a base de 15 a 16 anos de idade, quando Paulo resolve levar Timóteo com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aonde Paulo ia, Timóteo estava junto com ele. Quando ele chega com 20 anos de idade, a Bíblia diz que Paulo agora não implanta uma igreja e coloca Timóteo, aleluia, para, louvado seja, anunciar o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde? Em Éfeso. Aí a Bíblia diz que agora ele implanta essa igreja, aleluia, para este jovem chamado Timóteo. E nesta igreja já tinham os anciões, já tinham, louvado seja muitas pessoas, aleluia, que já tinham recebido esse evangelho de Cristo. Só que eles olhavam para ele e não davam crédito. Por quê? Porque ele era jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo chega dizendo para ele: não despreza a tua mocidade e nem a fé que há em ti. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele chega pregando esse evangelho também, mas muito não dava crédito porque ele era jovem. Aleluia. Mas Timóteo, ele tinha uma palavra verdadeira. Timóteo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, evangelizava um evangelho verdadeiro, que aleluia, que todos, aleluia, que se aproximava aqui de Timóteo se convertia ao Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele vai pregar e falar acerca, aleluia, de família, porque família foi projeto de Deus desde o livro de Gênesis. A Bíblia Sagrada vai dizer que no livro de Gênesis, aleluia, Deus constitui uma família, como, aleluia, depois que ele faz a criação, ele forma o homem do pó da terra. Aleluia. A Bíblia diz que o próprio Deus vê o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora do lado dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele agora, aleluia, faz uma mulher da costela de Adão. Quando ele faz a mulher da costela de Adão, a Bíblia diz que agora os dois, eles vão pecar, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que agora Deus, aleluia, afasta o homem do paraíso, o lugar que o homem, aleluia, não se envelhecia, o lugar que a mulher não sentia dor de parto, aleluia. Mas sabe o que era a estratégia do inimigo? É acabar com o projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí a Bíblia diz que agora Deus afasta o homem do jardim, pensando a serpente que ali ia acabar a família, aleluia. Só que Deus, ele é tremendo e poderoso, que a Bíblia vai dizer que ele olha para a serpente e diz: serpente, agora tu vai rastejar o teu ventre sobre a terra. Adão, tu vai comer do teu próprio suor, e Eva nascerá de ti, aleluia, que esmagará a cabeça da serpente e ela ferirá o teu calcanhar. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Arabacastete alamandoraia. Aleluia. De ti nascerá da tua semente. Está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Aí a Bíblia diz: de ti nascerá que esmagará a cabeça da serpente e ela ferirá o seu calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o projeto aqui de Deus, a serpente, simbolizando Satanás, pensava que ia acabar a família, aleluia. Aí a Bíblia diz, aleluia, que agora em Gênesis capítulo de número 6, o pecado se alastrou sobre a terra, que aleluia, que Deus agora fede nas narinas dele. Aí o que é que ele vai dizer? Vou acabar, aleluia, com esse povo, aleluia, vou acabar com essa geração de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, aleluia, que agora através
através do homem chamado Noé. Eu posso interpretar isso, que Noé, aleluia, todo mundo se corrompendo, mas Noé de joelho dobrado, dizendo: só o Senhor é Deus. Porque a Bíblia diz que agora Noé acha graça diante do Senhor. Quando Noé acha graça diante do Senhor, aleluia, era dizendo: ainda achei um que tem graça diante de mim, tem um ainda que me adora, então através dele vou eu guardar ele e a família dele. Louvado seja o nome do Senhor. Arabacando que plasto que amandaraia. Aleluia. Por causa de Noé, Deus guarda uma família, porque é projeto de Deus. Tu não entendeu? Está aqui nessa palavra revelada. Por causa de ti, Deus guarda os teus. Por causa de ti, Deus dá livramento. Por causa de ti, Deus cura. Por causa de ti, Deus sara. Por causa de ti, Deus esconde. Por causa de ti, Deus faz aparecer. Por causa de ti, ainda está vivo, diz o Senhor dos Exércitos aqui nessa noite. Lá mandei a sé. Rabando que plasto que ela mandaraia. Uma certa feita eu chegava de moto, embriagado, drogado. Chegava de moto, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Doidão, amados irmãos, em casa. Chegava quebrando tudo. Mas enquanto o diabo estava fazendo isso na minha vida, tinha uma mulher de joelho dizendo: ele vai ser um pregador da palavra. Palavra candarábia. Aleluia. Porque, aleluia, Deus ainda, aleluia, escolhe um, aleluia, para guardar a família. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Calamando orabaceia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que agora Deus, aleluia, guarda a família de Noé. Quando ele guarda a família de Noé, veio o dilúvio sobre a terra. Quando veio o dilúvio sobre a terra, aí a Bíblia diz que passa 40 dias e 40 noites chovendo. Aí Deus fala mais uma vez que, aleluia, com o homem, quando as águas baixam, a Bíblia diz que primeiro ele aparece um arco-íris no céu. Este arco-íris no céu simbolizava uma nova aliança que o homem ia fazer com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, e agora em Gênesis capítulo de número 9, as águas baixam. Quando chega em Gênesis capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que o homem se distancia de Deus mais uma vez. Aleluia. Quando chega em Gênesis capítulo de número 11, eles constroem uma torre. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles constroem a torre, aleluia, eles queriam chegar até o céu diante da glória de Deus. Só que Deus, aleluia, aleluia, desce sobre essa torre, aleluia, destrói essa torre e distribui povos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando chega em Gênesis capítulo de número 12, Deus fala mais uma vez com o homem e diz: Abraão, sai-te do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Esta é a herança dos meus filhos e das minhas filhas, diz o Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Porque a estratégia de Deus, aleluia, era que o homem, aleluia, conduzisse, aleluia, dominasse tudo sobre a terra, aleluia. Mas por causa do pecado, a Bíblia diz que distancia o homem, aleluia, entre ele, aleluia, o homem entre ele e Deus, Deus entre o homem. Escuta, o homem não tem mais diálogo com ele, mas mesmo assim Deus é apaixonado, aleluia, pela minha vida e pela tua vida, porque através de Cristo, aleluia, o Cristo, aleluia, que a Bíblia diz que Deus, aleluia, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para toda
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde ele diz no livro de João, no capítulo de número 1, versículo de número 11, versículo de número 12: eu veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, eu dei o poder de serem feito filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, porque aleluia, quando aleluia nós se entregamos para ele, nós somos filhos do Altíssimo, aleluia. Quando nós vivemos na prática do pecado, louvado seja o nome do Senhor, nós se passamos a ser só uma criatura, mas quando entregamos para ele, passamos a ser filho, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Labande calabaste que alabandaraia, aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz agora que o Cristo, aleluia, esse filho, o único filho, ele vai entregar o seu filho único, aleluia, não por uma família, mas por todo mundo, aleluia. Aí vem Pedro falando que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com sangue precioso. Oh, aleluia! Só quem pode adorar este sangue precioso que jorrou na cruz do Calvário, só quem pode adorar aqui ele nessa noite, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O único filho, aleluia, ele vai ser levado, como Isaías vai falar, como ovelha muda ao matador, que não abriu a boca para nada, nem para murmurar, nem para reclamar, aleluia. Numa certa feita, a Bíblia vai dizer que Jesus ele está no lugar chamado Getsemane, que significa a prensa de óleo. Aí a Bíblia vai dizer que ele está no Getsemane com angústia, angustiado, que chega a suar a gota de sangue, aleluia. A ciência chama, aleluia, o que Jesus está passando como a hematidrose. Hematidrose, aleluia, é uma doença causada pelo físico, aleluia, e pelo psicólogo da pessoa, como a maneira que ele está no estado, aleluia, de tristeza e depressiva, ele começa a suar a gota de sangue. Só que Jesus aqui, ele está suando gota de sangue, não é porque está depressivo, não é porque está, aleluia, passando alguma situação, é porque ele está suando, aleluia, e olhando para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava sofrendo tanto que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Labadacaçuia calabracandarábia, aleluia. Eu e você estamos aqui por causa do sangue precioso. Só quem pode pagar esse preço, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Então não te preocupa com alguém que se levanta contra a tua vida, vai entristecer o teu coração. Ele não pagou o alto preço, quem pagou foi Jesus Cristo de Nazaré, diz o Senhor aqui nessa. Lamande cassé, mande calassuia candarábia, aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que Timóteo, ele vem falando desse evangelho, e a palavra aqui de Timóteo é uma exortação, aleluia, dizendo: se você não cuida bem da família, como é que você vai cuidar da casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E se nós não cuidar da família, este é mais do que um infiel. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A fé dele é pouca, e Deus está dizendo aqui nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, a família é projeto de Deus. É por isso que
que a estratégia do diabo até hoje, aleluia, é acabar com família. Louvado seja o nome do Senhor. Alabracaceia candarábia. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: ninguém vai te parar. Alavaquecaplaceia, rabadagaceia candarábia. Louvado, ninguém vai deter. O inimigo tenta que vai tocar na tua família, colocar espírito de Zé Pilintra, alabracandarábia, colocar, aleluia, espírito de malandro. Louvado seja, mas Deus está dizendo: o meu sangue carmesim passa sobre a tua casa agora e vai guardando, vai livrando, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. E como é que nós vamos mostrar essa graça sobre a nossa vida? Como é que Deus, aleluia, vai habitar o Espírito Santo na minha vida? A família vai olhar. E ele não quer assim nem pregar. Só a minha convivência vai tocar na alma deles. Está diferente agora. Aleluia. Está diferente, pois eu quero esse Jesus também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nessa noite eu quero profetizar debaixo da unção de Deus sobre a tua família aqui nessa noite. A tua família é projeto de Deus. Talvez tenha alguém da tua família que você não dá crédito, que você pensa que já acabou, aleluia, que você pensa que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: tem jeito sim, aleluia. Você foi escolhida e separada para interceder, para levar o ID, para fazer a vontade de Deus, diz o Senhor nesta noite. Louvado seja o Cordeiro do Senhor, aleluia.